Bom dia, como estamos? Creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula de geografia. Hoje nós temos um tema muito intrigante, uma exploração sustentável. Mas o que é exploração sustentável? Vou ler para vocês. É o uso dos recursos naturais disponíveis a fim de fazer com que os seres humanos consigam desenvolver suas atividades necessárias para o seu desenvolvimento de maneira que não venha prejudicar ou destruir a mesma, preservando e evitando o máximo possível qualquer impacto negativo ao meio ambiente. Isso é uma exploração sustentável. E hoje nós vamos ainda falar sobre o meio ambiente. Nós vimos na aula passada sobre a vegetação, sobre as características de cada tipo de vegetação. Vimos o quanto a preservação, o cuidado com a vegetação é importante. Vimos também como alguns tipos de vegetação estão desaparecendo do nosso planeta justamente por falta de consciência no uso da mesma. E agora nós vamos aprender sobre uma exploração sustentável. É o uso dos recursos naturais de maneira que esses recursos naturais não se esgotem. E o que fazer e como fazer essa exploração sustentável? Primeiramente, reconhecer a importância do meio ambiente e da necessidade que o ser humano tem do meio ambiente. Não fazer uso do mesmo de maneira a se esgotar. Uma vez esgotado, também o ser humano vai viver e fazer como? É uma boa questão, não é? Então vamos iniciar as nossas leituras. Diversas medidas precisam ser tomadas para conter o aumento da devastação e preservação, o que ainda resta das formações vegetais nativas do país. Infelizmente, nós vimos ainda hoje nos noticiários e principalmente nesse ano de 2020, como as queimadas, como os incêndios acidentais ou por ações humanas têm destruído a vegetação no nosso país. Infelizmente, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. E a maioria dos incêndios, como conta os noticiários, no Brasil, infelizmente, eles podem ter uma causa provocada pela ação humana. Então, como é preciso que medidas de proteção ao ambiente, de medidas que sejam efetivadas na política do meio ambiente, para que as pessoas possam preservar o meio ambiente de maneira que possa conservar o mesmo. E quem sabe, no futuro, a gente não precisa ouvir ou noticiar notícias de incêndio causado pela ação humana, entre aspas, propositalmente. Uma das alternativas para esse problema é realizar uma exploração sustentável dos recursos naturais, ou seja, aproveitar os materiais da natureza, gerando trabalho e renda para a população sem causar danos irreversíveis ao ambiente. Ou seja, fazer uso dos recursos naturais de maneira que os mesmos não se esgote. É possível isso? Sim, com certeza é possível, mas é possível que o ser humano tenha consciência da importância do meio ambiente para a nossa sobrevivência. A exploração sustentável busca equilibrar as necessidades econômicas das pessoas que vivem, sobretudo da atividade extrativista e a preservação da natureza. Ou seja, a exploração sustentável busca equilibrar as economias e as necessidades das pessoas que vivem disso. Pessoas que vivem, que tiram seu sustento da natureza. E muitas dessas pessoas, elas talvez até desconheçam a forma como preservar, mas aí já existe ONGs, já existe cooperativas, já existe um grupo de pessoas que têm tomado consciência da importância do uso correto dos recursos naturais. Já existe organizações trabalhando com a conscientização dos mesmos, para que eles possam fazer uso de maneira equilibrada, de maneira onde os recursos naturais não se venham a se esgotar. Em vários lugares do Brasil, a exploração dos recursos naturais, como a extração de seivas e de madeira e a coleta de castanhas e frutos regionais,
entre outros produtos, está sendo realizada de maneira sustentável. A devastação dos recursos florestais também pode ser minimizada pelas práticas do reflorestamento e da silvicultura. No reflorestamento, grande parte das espécies vegetais nativas é retirada e reposta na natureza por meio do replantio de mudas. Já na silvicultura, consiste em cultivar espécies nativas, evitando a exploração da vegetação natural. Então, aqui nós temos duas técnicas que poderá nos ajudar a fazer uma exploração sustentável, que é o reflorestamento e a silvicultura. Mas essas duas técnicas, elas precisam ser difundidas para um grande número de pessoas, e principalmente aquelas que vivem, que sobrevivem da retirada, do uso dos recursos naturais. Essas duas técnicas, elas podem nos dar uma condição de fazer o uso desses recursos naturais sem que venha esgotar ele da natureza. Continuando, reservas extrativistas. O que é isso? O que são essas reservas extrativistas? No Brasil, uma das maneiras encontradas para realizar a exploração sustentável dos recursos naturais pelas populações tradicionais, como os ribeirinhos, foi a criação das reservas extrativistas. As áreas das RES são demarcadas com o objetivo de proteger as formações vegetais nativas do país e, ao mesmo tempo, permitir às populações locais realizar atividades extrativistas de maneiras planejada e rentável, preservando sua cultura e seu modo de vida tradicional. Ou seja, essas reservas, elas são áreas onde elas têm a sua exploração é feita de maneira equilibrada, onde as pessoas possam retirar da natureza aquilo que eles necessitam sem agredir o meio ambiente. E isso foi uma medida tomada justamente para preservar o meio ambiente, preservar a cultura daquele local. Isso é importante porque as próprias pessoas que moram nesses locais, dessas reservas, eles têm a oportunidade de sobreviver dos recursos que aquelas reservas produzem, mas eles têm também a oportunidade de ensinar para outras pessoas como fazer o uso dos recursos sem, vamos dizer assim, sem esgotar. É muito importante que a gente possa conhecer onde estão essas reservas extrativistas, quais as suas funções e o que elas produzem, porque conhecendo a gente pode difundir esse conhecimento e pode fazer com que outras pessoas venham a conhecer essas reservas e possam também utilizar-se das medidas que nessas reservas são utilizadas. Atualmente existe no território brasileiro 112 reservas extrativistas. Elas estão distribuídas por 21 estados brasileiros. Essa imagem, olha só a legenda. A reserva extrativista Chico Mendes, localizada no município de Chapuri, no estado do Acre, possui mais de 9.000 km². Nessas fotografias, podemos observar a extração do látex e da madeira na reserva, desenvolvida de maneira sustentável. Você observa que é como se ele estivesse colocando aqui um número. Ele está colocando um número, esse número tem uma razão de estar sendo colocado aqui. E aqui esse homem está tirando a seiva, que é o látex para a produção de borracha. Interessante. Vamos ler? Conservação da flora brasileira. Vamos cooperar? Coisa boa é cooperar, não é? Ainda que no Brasil existam áreas de preservação dos recursos naturais, muitas espécies vegetais correm o risco de extinção, assim como com alguns animais. Segundo dados do Centro Nacional de Conservação da Flora, 2.113 espécies da flora brasileira estão ameaçadas de extinção. Desse total, aproximadamente 100 refere-se a alimentos, dos quais uma parte são frutas desconhecidas pela maioria da população. Olha só, uvaia, proveniente da floresta tropical, Mata Atlântica. Essa fruta tem cor amarela, ouro e casca bem fina, de aspecto aveludado. Sua
Sua árvore, que não ultrapassa os 12 metros de altura, possui copa arredondada. A fruta pode ser consumida direto da natureza ou como suco. Nunca tinha visto, mas essa é linda, né? Parece nossa fruta do conde, condessa. Araticum, proveniente do cerrado. Araticum é uma fruta coberta por uma casca marrom e com sementes presas à sua polpa. Ela pode ser consumida in natura e também na forma de sucos, doces e geleia. Sua árvore é araticunzeiro, pode atingir 7 metros de altura. Essa eu já vi no interior, nos interiores por onde tenho andado. Proveniente do cerrado e da floresta tropical, a bocaiúva é uma fruta que possui ser casca fina e polpa mole e fibrosa. Sua cor varia de amarelo ao laranja escuro. Ela pode ser consumida in natura e na forma de sucos e farinha. Sua árvore é uma palmeira que pode atingir 15 metros de altura. Olha só. Com o objetivo de apresentar algumas dessas espécies às crianças, a chefe de cozinha Cláudia levou até uma escola da cidade de São Paulo várias frutas que correm o risco de desaparecer do nosso país. As crianças ficaram encantadas com tanta novidade, pois nem imaginavam que existiam muito desses alimentos. As frutas são coloridas, apresentam formas curiosas, cheiros surpreendentes e gostos diferentes de tudo o que já experimentamos. A iniciativa de Cláudia incentivou os alunos a pensar na importância de preservar as frutas típicas brasileiras, adotando atitudes que contribuam para que elas não deixem de existir. Então, eu gostaria de propor, a partir da iniciativa da chefe de cozinha Cláudia, eu gostaria de propor ao meu alunado do 5º ano que vocês pesquisem frutas do Nordeste, que sejam típicos do Nordeste brasileiro. E aí vocês façam a exposição através de desenho ou de fotografia que vocês possam tirar dessa sua pesquisa. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de geografia. Eu espero que vocês gostem muito da nossa aula, que vocês compreendam, mas que principalmente que fique o que é exploração sustentável. É importante que nós, desde já, possamos aprender a cuidar do meio ambiente e futuramente, quem sabe, a gente não ouvir, nem ver, nem ler tantos noticiários de exploração que não seja sustentável, que não tenha nos jornais noticiados incêndios causados pela ação humana. Então, meus amores, que tenhamos todos uma ótima tarde, que possamos fazer as nossas atividades com alegria e até a próxima.